Uma vez eu fiz hipnose clínica que eles chamam, e eu vou inclusive deixar o contato do hipnoterapeuta, o Dr. Abel, o grande Dr. Abel, gigante. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque aconteceu uma coisa na hipnose que eu fiz que explodiu a minha cabeça. E eu vou compartilhar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, eu sou o escritor JP e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é a hipnoterapia. A hipnose em geral. A hipnose em geral é você entrar num ritmo, qualquer ritmo, seja sonoro, visual ou de movimento. Eu acho que existem outros ritmos, mas você entrar num ritmo que a sua consciência é levada nas ondas desse ritmo, entendeu? Aí, durante esse momento de se deixar levar nas ondas, você fica aberto a novas experiências. É o que a gente chama de flow, entrar em estado de flow. Aí eu fui fazer a hipnose terapêutica e no primeiro momento ele faz com que entremos em hipnose e é basicamente improvável que você não entre. Você talvez tenha aquela crença, como a minha esposa tem, de não tem como, ninguém consegue me hipnotizar. Não, na técnica desse cara aí eu garanto pra você que você vai ser hipnotizado e vai ser tratado, porque ele tem um carinho muito grande, ele tem uma sensibilidade muito grande de tratar exatamente aquilo que a gente está precisando que seja tratado. E o meu tratamento, eu nem fui lá para resolver as questões que acabou resolvendo, mas ele resolveu. Tipo, na anamnese, que é a hora em que a gente fala pro médico o que tá de ruim que a gente quer melhorar, ele fez uma leitura, ele entendeu o que estava acontecendo e o que eu queria. Aí na hora da hipnose ele me guiou por dentro do meu subconsciente até encontrar o bloqueio que estava lá dentro de mim. E foi uma coisa linda, foi uma coisa... Cara, é surreal. Eu estive consciente durante todo o processo, mas eu não posso falar das coisas que eu percebi durante o processo, porque estraga o seu processo. Então, eu vou me ater ao impacto que me causou ao final. Perdão. Ô, pigarra. Ao final, quando ele me trouxe de volta, eu comecei a gargalhar. Eu tava rindo, eu nunca tinha rido daquela forma na vida, porque eu tinha vergonha de rir. Eu não mostrava os dentes, eu mal sorria, porque eu tava num momento muito sombrio da minha vida, e eu passei muito tempo nesse momento sombrio. Eu passei a minha adolescência e o começo da juventude nesse momento sombrio. Tem um nome na espiritualidade, a noite escura da alma. Eu passei a minha boa parte da minha vida na noite escura da alma. E quando, naquele momento, ele tirou esse bloqueio, essa trave que estava nos meus olhos, o mundo ficou mais claro, mais brilhante. Eu comecei a enxergar coisas que, tipo, eu enxergava quando eu era criança, só que eu não conseguia expressar. Só que assim que eu tirei aquela trave, eu comecei a ver as coisas e tudo brilhava e eu fiquei louco com aquela sensação. E eu achei que todo mundo enxergava assim. Eu achei que o doutor enxergava daquela forma. Só que daí eu entendi, depois de algum tempo, que na verdade aquela é a forma que eu enxergo o mundo. É a forma que um autista enxerga o mundo. É a forma que o meu filho enxerga o mundo. Eu não tenho diagnóstico de autista e nem me compensa ir atrás de um profissional para falar o que eu já sei. Eu vejo o mundo de uma forma incrível. Eu vejo padrões em todo lugar. O meu cérebro está o tempo todo associando informações que eu tenho na cabeça com coisas que eu estou vendo na vida. E é por isso que eu tenho uma capacidade de análise muito grande. Porque eu passei, vamos lá, dos 12 até os 25 anos de idade,
tentando ser algo que eu já era. Então eu fiquei muito bom nisso. Tipo, eu fiquei foda pra caramba. Eu queria ser escritor. Era essa a trava. Era essa a trava que estava nos meus olhos. Eu queria ser escritor, algo que eu já era, porque escritor é aquele que escreve, e eu já escrevia. E porque não era da forma que os outros diziam que era para ser, eu adoeci. E eu fiquei adoecido a minha vida toda, basicamente. Foram 15 anos, quase. E olha, o mais curioso dessa história toda é que a escrita, para mim, a escrita de ficção, era um momento de hipnose. Eu estava me auto-hipnotizando. E quando eu escrevi o livro A Reserva, lá na adolescência, no ensino médio, era o João Paulo tentando entender aquela ruptura. Porque existe uma ruptura quando a gente sai da infância e entra na adolescência e tem que enfrentar questões adultas demais, maduras demais, mas ninguém olha pra gente como se a gente fosse maduro o suficiente. Então eu vivi até os 20 e tantos anos nesse limbo. Não me sentia nem maduro o suficiente para lidar com as questões que a vida me apresentava, só que eu também não era criança o suficiente para voltar pro colo da mãe. Só que eu tava nesse limbo. E tinha gente que falava, é normal, 25 anos, você ainda é adolescente, você ainda é um jovem. Não, você já é adulto. No meu livro, pra você ter noção, a minha capacidade de análise já tinha dito que aos 13 anos, a criança já é madura o suficiente. E isso tem a ver com a cognição, porque aos 13 anos, a parte da frente do cérebro, eu não sei o termo técnico, mas a parte da frente do cérebro, ela já está formada. Você já tem consciência do bem e do mal. E não tá, a biologia não está sendo alterada. Os marmanjão de 30 e tantos anos nas costas que ainda vive com os pais, eles não estão aleijados. Na verdade, eles estão se aleijando e os pais estão permitindo que eles se alejem. Na verdade, uma faca de dois gumes. Você se aleja seus pais se alejam e eles alejam você. E eu tive que aprender isso, eu tive que tirar essa trava dos meus olhos numa hipnoterapia clínica com o grandíssimo Dr. Abel. Esse cara é espetacular, esse cara é gigante. E ele mostrou que eu também era gigante, só que eu estava com bloqueios emocionais dentro de mim que faziam eu achar que eu era pequenininho, que eu era menor que uma formiguinha. Porque ao longo da minha vida toda me fizeram acreditar que as coisas que eu estava vendo era loucura da minha cabeça, que era doidice, que eu era... fugiu a palavra agora. Psicótico, um doido, varrido. Era isso. Um dia, lembro na minha infância, eu lidei com uma situação em que os policiais entraram carregando um marginal para dentro da casa da minha mãe e eu fiquei extremamente exaltado. Eu fiquei exaltado porque, caramba, como nós cidadãos de bem, os verdadeiros de bem, que não faz mal para ninguém, que não é injusto, não é criminoso, não paga nossos impostos, o que é um crime contra nós mesmos, mas eu não vou entrar nesse mérito. Aí um belo dia, a polícia entra chutando o portão, derrubando as coisas todas, porque um marginal FDP disse que morava lá. Eu fiquei exaltado, porque eu me senti injustiçado. E eu fui pra cima do policial e minha mãe ficou desesperada, porque... Aí... vieram rótulos, né? Vem rótulos. Quando a gente lida com alguma situação de uma forma que não é o padrãozinho, a gente ganha rótulos. Rótulos de louco, rótulos de obsessivo compulsivo, rótulos de autista. Tudo porque nossa visão foge do padrão que a sociedade estabeleceu como certo. Enfim.
Entre em contato com o grandíssimo Dr. Abel, o cara é espetacular. Vou deixar inclusive o canal do YouTube dele, porque ele também faz lives. E nessas lives dele, ele mostra pra você a verdade. Ele mostra pra você que existe um caminho pra você acessar o gigante que habita dentro de você. E você pode descobrir que esse gigante tem o poder nas mãos de transformar o mundo no lugar melhor que você tanto gostaria de viver. O poder está nas suas mãos. Está nas suas mãos. É só você assumir a responsabilidade e fazer acontecer, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se o vídeo fez sentido para você, deixa aquele like, comenta, deixa o seu comentário do ponto que você achou mais interessante do vídeo. E se tiver alguma dúvida sobre hipnose clínica, eu consigo responder você, porque eu estudei bastante sobre o assunto, porque eu sou curioso pra um caramba. Então é isso. Eu vou ficando por aqui e se inscreve no canal. Tchau, obrigado.